Olá chicos, boas noches. Hoje nós vamos fazer o primeiro vídeo do canal sobre estudar o espanhol através de textos. E o primeiro texto que vamos trabalhar é justamente desse livro aqui, La Tierra de las Papas, que é um livro da literatura boliviana. Vamos primeiramente ler o texto com calma e depois vamos entender algumas palavras, principalmente as palavras mais complexas. Diz assim: María, ¿qué te parecería si nos fuésemos a vivir un tiempo al extranjero? Eso dijo padre, y ahí empezó todo. Las cosas inesperadas siempre ocurren así, cuando una menos las espera. Creo que acabo de decir una bobada. A ver si me explico. Quiero decir que las cosas gordas, esas que cambian la vida de una, siempre la pillan desprevenida a traición, como si llegara invitados a casa sin avisar. Recuerdo que cuando padre me dio la noticia, yo estaba tan tranquila, hojeando distraída el periódico. Lluvias torrenciales en Levante. Vamos a ir a Bolivia, dijo padre. No dije nada. Clavé los ojos en el periódico y repetí para mis adentros una y otra vez. Lluvias torrenciales en Levante, lluvias torrenciales en Levante, lluvias torrenciales. Como si así pudiera ser que el tiempo volviera. Atrás unos segundos y padre no hubiera dicho nunca aquello. Pero, de todas formas, la idea de que nos marchábamos muy lejos fue calando despacito por mi conciencia, como el café en un terrón de azúcar, y empecé a darme cuenta de lo que suponía marcharse. Irnos de Madrid, gemí. Siempre has dicho que no te gusta. ¿Y el colegio? ¿Desde cuándo te importa el colegio? ¿Y mis amigos? ¿Y Bea? Bea, la creída chismosa. Puede que en un instante antes pensara que Madrid era un asco, el colegio un rollo y Bea una creída chismosa. Pero eso era cuando creía que tenía Madrid, colegio y Bea para rato. Ahora que podía perderlos, me importaban como nunca. Y el que quisieran separarme de ellos era algo que me llenaba de rabia. Una puede gritar bastantes cosas ridículas cuando está rabiosa. Y lo peor es que cuando se da cuenta de las tonterías que ha dicho, se pone más rabiosa todavía. Y cuando comprende que ponerse rabiosa no va a cambiar en nada las cosas, vaya, con toda la rabia acumulada se podría encender una bombilla de 100 vatios. Porque yo creo que la rabia es una especie de energía, aunque no se estudie en clase de física. Então vamos lá. Aqui a primeira parte é tranquila, né? Que é bem tranquila, que fala aqui Maria. Que te pareceria, que é interessante destacar que as perguntas em espanhol, elas começam com uma interrogação invertida no começo, né? La señal invertida e no final vem como a gente já está acostumado com a língua portuguesa. Que te parece, né? O que você acha se nós fôssemos morar um tempo no estrangeiro, né? E isso disse o pai, né? Padre aqui está no sentido de pai, né? Como papá, né? Também existe no espanhol. E aí empezou todo, começou tudo, né? E aí eu tenho algumas palavrinhas para mostrar para vocês com a tradução. Vocês podem ver aí o empezou. Empezou é o passado de empezar, que é começar. No espanhol também existe o verbo começar. São sinônimos, né? Então eu tanto posso dizer empezou como começou. Só lembrando que na Espanha o Z ele pode ser pronunciado com a língua entre os dentes, né? Uma pronúncia interdental, né? Empezou, que nem no TH do inglês. Nos outros países que falam espanhol, ele tem um som de S, né? Como se fossem os dois S. Bobara ou tonteria, que vocês viram aí no texto, né? Pode ser, a gente traduz como bobagem. Pillan, né? Na Argentina, esses dois L's podem ser pronunciados como pijan, né? Pijan. Em outros países se pronuncia como se fosse o LH, né? As letras LH. E aí tem o sentido de pegam, né? Apanham. Invitados é convidados, que vem do verbo invitar, que é convidar. Invitação é convite. Ojeando vem de ojear. Hoja é folha, né? Então aí tem o sentido de folheando. Periódico é jornal.
Tanto que periodista é jornalista, periodismo ou jornalismo, né? Hacer é fazer. Volviera, voltasse, vem do verbo volver, que é voltar. Marchábamos vem de marchar, que é partir, né? Então partíamos. Lejos é longe, né? Distante. Aí aqui vocês têm que ter cuidado porque no texto fala calando, vem de calar. Não tem o sentido que nós temos no português de calar, de se manter em silêncio. Pelo contrário, aqui tem um sentido de consolidar, fixar. Quando eu quero dar a ideia de fazer silêncio, aí é o verbo calhar, com os dois L's, né? Ou aí no gerúndio ficaria calhando, né? Aí tem também no texto despacito, vem de despacio, que é devagar, né? Devagarzinho. Inclusive tem até uma música, né? Com esse nome. Terrón, aí tem terrón de açúcar, né? Cubo de açúcar. Creída, convencida, arrogante, né? Creído no masculino, creída no feminino. Chismosa, né? Vem de chisme. Fofoqueira, fofoca, né? Chisme, fofoca, chismosa, fofoqueira. Asco é nojo, né? Que dá asco, que dá nojo, algo nojento. Quando ele fala aí, el colegio es rollo, ou la escuela es rollo, quer dizer que é um saco, né? Rato. Aí eu coloquei aqui também raton, porque no texto fala em rato, né? É um momento. Raton já é tem outro sentido, é o rato ou o mouse, né, do computador. Então, rato não é rato, né? Tenha cuidado com isso. Rato é um momento. Bombilha ou bombija é lâmpada. Aunque, mesmo que, né, apesar ou embora. Então, com essas palavras agora vai ficar mais fácil para a gente entender o texto, né? Então, Maria, que te pareceria se nós fôssemos a vivir um tempo ao estrangeiro? Né? O que você acha se fôssemos morar um tempo no estrangeiro? Isso dijo o padre. Isso disse o pai. E aí começou todo. E aí começou tudo. Las cosas inesperadas sempre ocorrem assim. As coisas inesperadas sempre ocorrem assim. Quando uma menos las espera. Quando uma menos as espera. Creio que acaba de dizer uma bobada. Acredito, né, que acabo de dizer uma besteira, né, uma bobagem. A ver se me explico, né? Vamos lá, que eu vou me explicar melhor. Quero dizer que as coisas gordas, né, quero dizer que as grandes coisas, essas que cambiam a vida de uma, essas que mudam a vida de uma, sempre la pilham desprevenida, sempre a pegam desprevenida, né? A traição, né, de maneira traiçoeira, né? Como se chegarem invitados a casa sem avisar, como chegam os convidados que visitam alguém sem ter avisado antes, né? Recuerdo que quando o padre me deu a notícia, eu me lembro que quando o pai me disse a notícia, eu estava tão tranquila, então no espanhol a pronúncia é tranquila, viu gente? Eu estava tão tranquila, hojeando distraída o periódico, folheando distraída o jornal. Lluvias torrenciales en Levante. Chuvas torrenciais em Levante. Vamos a ir a Bolívia. Vamos a Bolívia. Dijo o padre. Disse o pai. Não dije nada. Eu não disse nada. Clavé os ojos en el periódico. Eu coloquei os olhos, né? Fixei os olhos no jornal. E repeti para mis adentros uma e outra vez. E repeti para mim mesmo, né? Para mim mesmo. Uma outra vez. Lluvias torrenciales em Levante, lluvias torrenciales em Levante. Aí ele repete 3 vezes, né? Chuvas torrenciais em Levante. Como se assim pudiera ser que o tempo volviera. Como se assim pudesse fazer que o tempo voltasse atrás, uns segundos, né? Atrás uns segundos. E padre não hubiera dicho nunca aquello. E o pai não tivesse dito nunca aquilo. Pero de todas formas, mas de todas formas, esse pero só com R é o mas, tá? Com 2 R's seria cachorro. La idea de que nos marchábamos, a ideia de que partíssemos muy lejos, muito distante, foi calando despacito, né? Então foi, como a gente viu ainda agorinha, né? O verbo calar, né? Não confundir com calhar. Então aí é consolidar, né? Foi consolidando devagarzinho. Por mi consciência. Só lembrando que aqui consciência em espanhol tem uma escrita diferente da escrita em português, tá? Cuidado com a ortografia. Como el café en un terrón de açúcar. Como o café, né? Como o café em um cubo de açúcar.
E empecé a darme cuenta de lo que suponía marcharse e comecei a me dar conta de que eu supunha de ir embora, né? Irnos de Madrid, gemi. Aqui é importante fazer uma observação que é uma história de um pai espanhol que ele era, se não estou equivocado, um engenheiro que foi convocado para trabalhar na Bolívia. E ele tinha uma filha, e essa filha ela era muito apegada, né, aos costumes da Europa, né, da Espanha, e ela tinha muito preconceito com os países latino-americanos, né? Mas essa experiência de ela acompanhar o pai dela aqui na América Latina vai ser uma excelente experiência depois, né? No começo vai ser muito difícil, mas depois ela vai se acostumar e vai gostar e nem vai desejar mais voltar, né? E sempre has dicho que não te gusta. Sempre disse que não gosta. E ele colegio? E o colégio? Veja que não tem acento em espanhol, né? Colegio. Desde quando te importa el colegio? Desde quando você se importa com o colégio? E mis amigos? E Bea? E meus amigos? E Bea? Bea tá com B maiúsculo, então é uma pessoa, né? Um nome próprio. Bea, la creída chismosa, convencida fofoqueira. Puede que en un instante, antes pensar que Madrid era um asco, el colegio um rollo e Bea uma creída chismosa. Né? Nós já vimos essas palavras, inclusive, ainda agora, né? Pero era quando creía que tinha Madrid, colegio e Bea para rato, né? Por um momento, né? Por um instante. Agora, que podia perderlos, me importava como nunca. E el que quisiera separarme de ellos era algo que me llenava de rabia, de raiva, né? Enchia de raiva. Una puede gritar bastantes cosas ridículas cuando está rabiosa. Y lo peor, y lo peor es que cuando se da cuenta de las tonterías que ha dicho, se pone más rabiosa todavía. Ainda, né? Todavía. Y cuando comprende que ponerse rabiosa no va a cambiar en nada las cosas, né? Não vai mudar nada as coisas, vaya, chega. Com toda a rabia acumulada, se poderia encender uma bombilha de 100 vatios. Né? Com toda a raiva acumulada, se poderia ligar uma lâmpada de 100 watts. Né? Porque eu creio que a rabia é uma espécie de energia, porque eu acredito que a raiva é uma espécie de energia, aunque não se estude em classe de física, mesmo que não se estude na aula de física. Então, gente, esse é o nosso primeiro texto, né? Trabalhamos aqui as palavras mais complexas, né, digamos assim, se é que eu posso dizer complexas, né, para falantes de língua portuguesa. E gostaria que vocês assistissem, curtissem. Caso tenham alguma dúvida, podem comentar. Um grande abraço e hasta la próxima.